Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu tenho a alegria de ter um bate-papo aqui com o pastor Napoleão Falcão. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jesus e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante para você. Obrigado a você que já está conectando com a gente aí. Nós já estamos começando a ter o pessoal entrando aí na conexão para interagirmos juntos na live de hoje. Vai ser um tempo muito especial. Arão, quem me dera, Arão. Vai ser um tempo muito especial que nós vamos ter juntos. E se você puder, já chame mais alguém, compartilhe mais com mais alguém essa live, para que possamos ter esse tempo muito rico através dessa live. O pastor Napoleão já está entrando aí, para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa interação. Deixa eu ver se ele já está conectado com a gente. Se ele tiver, a gente já inicia a nossa conversa. Creio que ele ainda está conectando aí. Deixa eu ver se ele já está aqui. Ok. Enquanto ele está chegando por aí, que bom poder saber que vocês estão conosco. O pessoal de Ji-Paraná está conectado com a gente aí. O pastor Arão Xavier, da região de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, interior de São Paulo. Ok, o pastor Napoleão já está conosco. Deixa eu já mandar o convite aqui para darmos nosso bate-papo. Pastor, pessoal da Quadrangular de Búzios, que bom. Reverendo, boa noite. Boa noite, pastor Mateus. Como vai? Tudo bem? Melhor agora, graças a Deus, bem. Muito feliz em poder ter esse tempo com o senhor para interagirmos juntos nessa noite de sábado. Amém. Por onde tem andado? Cabo Frio. Tem sido um período que eu não tenho andado muito. Em casa, estudando. Ontem eu fiz uma live só de lágrimas, uma live de intercessão, 1h40. Glória a Deus. Só intercessão, chorando com os que choram. Há muita gente sofrendo, muita, não é pouco. Número de irmãos que estão partindo. O meu genro está na UTI, entubado há mais de 10 dias já. Meu Deus. Então, ataca os órgãos vitais, ataca coração, ataca baço, ataca rins. Olha, ataca os pulmões. É uma coisa extremamente maligna. Só Deus para nos guardar, para nos ajudar. E você vê a origem da palavra pan, né? Já, segundo a tradição, já era um demônio que ficava nas concavidades das rochas gregas. Então, por aí você vai que a origem é maligna. A origem é maligna. Então, é difícil. É pedir graça a Deus, mas nós força a estamos Deus. Que bom saber que o senhor está conosco aí. Hoje foi um dia um pouco também turbulento para o senhor devido ao telefone que foi hackeado ontem, né? Foi hackeado ontem. Oh, meu Deus, você te pega desapercebido, você não tem tanta experiência neste mundo virtual, aí termina você caindo, né? Ligaram como se fosse um amigo meu, perguntando algumas coisas, se eu podia fazer uma senha para ele, que ele queria tirar um dinheiro no banco. Quem é que não vai servir um amigo na hora dessa? E a voz era inequívoca, era como se fosse desse amigo. Na realidade, era um malandro sem vergonha, um ladrão, né? Um estelionatário que vive aí, clonando os telefones e tirando o dinheiro da conta das pessoas, quem tem. Meu Deus.
É, É o hoje, fim do mundo. hoje mesmo pela manhã, não sei se o senhor ficou sabendo, mas o pastor Elias Torralbo, fez contato comigo falando que ontem à noite mandaram uma mensagem do WhatsApp do senhor para ele, perguntando se poderia enviar um Olha, link para pagar uma conta. olha aí. Aí eu Você falei, tá... provavelmente então. Aí, aí, Meu Deus aí do ele céu. mandou uma mensagem para mim, ele falou assim, mandaram essa mensagem para você também? Falei, para mim não, bandido sabe quem tem dinheiro. Acho que bom Ele saber que o só senhor bate na porta certa, só. né? Que bom saber que o senhor já recuperou o número ou ainda não? Eu troquei o número, tive que trocar, né? Troquei Uhum, o número. Depois eu vou devagarinho, vou admitindo os colegas novamente. uhum. Você é o primeiro que já está aqui. Que bom, que bom. Maravilha. E Mas aí, pastor Matheus, o nosso tema de hoje? nosso tema hoje é riquíssimo, fundamental, a vida de Jesus. Na verdade, hoje é uma live para mim falar quase nada e ouvir muito o senhor que é o nosso mestre, o nosso professor. É isso. Você sabe que tem dois grandes mistérios na Bíblia, além de outros, mas esses dois são específicos. Uhum, É o mistério da piedade e o mistério da encarnação do Verbo. ok. Então, compreender essas locuções proféticas só por uma revelação e com muito critério para não se exceder. Uhum, Você diagnosticar perante a palavra de Deus que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Você diagnosticar as duas fórmulas, HD e DH. Você diagnosticar que antes de Jesus ser concebido no ventre materno, ele já existia nas eras eternas com o Pai. Esse estado de humanização do Verbo, olha, você só aceita isso por fé, porque ele é de uma complexibilidade muito grande, ele tem muitas atenuâncias. Mas a fé, ela deixa de ser uma questão intelectual para ser uma questão moral, né? uhum, Então, por exemplo, Provérbios 8:22. Diz assim, no princípio, quer dizer, lá no Bereshit Bará, o Senhor me possuía antes das suas obras mais antigas. Olha lá. Quando ele, pronome pessoal, fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno, eu era seu engenheiro, com ele eu folgava em suas delícias. Antes de haver abismo, eu fui gerado. Essas coisas belas das profecias, nós temos que dar muito graças a Deus, mesmo sabendo que conhecemos em parte. Mas isso é tão suficiente para nós nos alegrarmos. Esse pouquinho que já temos uma noção pela iluminação e a clarividência do Espírito Santo já nos alegra, já deixa tão contentes, né? Então, isso quer dizer, as pessoas que não têm nenhuma formação bíblica, isso para eles é uma coisa completamente antagônica ao senso da sua própria racionalidade. Porque é como a palavra de Deus, né? As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Só o homem espiritual pode adentrar essas câmaras secretas dos mistérios de Deus. Isso é muito proporcional e latente, né? Na maneira que você vai entrando naquele estado de dependência divina, mas os mistérios que são revelados e confiados.
Perdeu a dependência, perdeu de conhecer os mistérios. Quer dizer, fica no raso, né? Não entra nas profundezas de Deus. Porque tem as profundezas de Satanás, mas tem as profundezas de Deus também. Então você saber, você entender que Deus, falando de Yahvé, né? Ele é um espírito com personalidade imutável, incriado e autoexistente. Quer dizer, ele existe por si mesmo, independente do cunho da nossa racionalidade. Quer dizer, se os homens crêem, ele é Deus. Se não crê, não altera nada. Não muda nada a sua forma. Não muda nada a sua tônica, a sua versatilidade de ser incriado e imutável. Literalmente ele é Senhor. Né? Literalmente ele é Senhor. Deus abençoe, meu amor. Beijo. Então, literalmente ele é Senhor. Né? Agora, Moisés, por exemplo. O nome Moisés aparece 842 vezes na Bíblia. As Escrituras dizem que Moisés falava com Deus como um amigo fala ao seu amigo. Quer dizer, falava face a face, mas foi interditado pelo próprio Deus de contemplar a face. Porque ali residia a pompa, a glória e a exuberância. Que naquele estado humanitário, Deus poupou. E ele mesmo disse, homem nenhum verá a minha face e ficará vivo. Mas Moisés, teimoso, curioso como todos nós, né? Insistiu. Deus disse, não, fica naquela pedra que eu vou passar e copulo você. Quando eu copular, aí você vai ver esculpida a minha bondade. Mas não é o rosto, não é a minha bondade nas costas. O rosto não, rapaz, o rosto. Aí João diz assim, aí João nos consola. João diz, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha lá. Aí pode ver. Em corpo glorificado, em corpo imortalizado, né? A troca do mortal pelo imortal, né? Do animal pelo espiritual, aí pode se ver. Mas agora, não tem condições. Quando o poder de Deus cai na gente, a gente fica sem força, começa a tremer. Imagine a glória, a pompa, a majestade divina. Agora você vê, né? Outro homem que foi muito amigo de Deus foi o tal do Abraão. E foi a única vez da vida que Deus mandou olhar para o homem. Deus nunca mandou olhar para homem nenhum, só para ele. Mas teve uma vez que Deus abdicou esse conceito de olhar para Abraão, vosso pai. Porque Abraão é meu amigo. Então Abraão estava muito mal de amigo, né? Teu amigo como Deus. Mas Deus quis saciar essa expectação vivencial do homem, não podendo ser visto pelos mesmos. Então Deus é muito criativo e muito inteligente. Então achou fórmulas para se revelar a este homem sem ele morrer. Através da teofania, né, ou da cristofania, que é a mesma coisa. Uhum. E você vê isso aí. Primeira vez foi em Gênesis 18, né? Ali a Bíblia diz que apareceram 3 anjos a Abraão, dos quais 2 foram para Sodoma. E eles têm razão de ir para lá mesmo, porque eles eram criatura. Só quem podia ficar ali era criador. Aquele que ficou, o nome de Yahvé estava nele. Então, era Deus em Cristo. Então, ele recebeu o sacrifício de Abraão, porque a Bíblia diz que ele subia e descia na fumaça do sacrifício. E o nome de Yahvé estava nele. É o mesmo que apareceu no vale de Jaboque a Jacó. Mesma coisa. Que Jacó não quis largar ele, que o culto foi muito bom.
mas o anjo tocou no tendão de Aquiles. E ele saiu manquejando. Agora trocado o nome, né? Israel. Depois ele apareceu a Josué. Josué parece que era nordestino, sangue quente, né? E quando viu o anjo, já foi dizendo: você é contra nós ou é por nós? E o anjo não sou contra nós, não. Você é o quê? Qual a sua identificação pedagógica? Eu sou príncipe, quer dizer, príncipe, pronto, já está dizendo. Príncipe é filho de rei. E para o pai de Sansão, que era Manoá, quando Manoá viu o anjo, deslumbrou e disse: agora sei, o homem vê Deus e não morre. Aí olhou na fisionomia dele e disse: como é o teu nome? Ele disse: que queres tu saber meu nome, visto que meu nome é maravilhoso? Só que maravilhoso ali aparece com letras minúsculas. E maravilhoso em Isaías aparece com letras maiúsculas. E gramaticalmente essa escritura está certa. Porque ali Jesus se apresenta como um adjetivo qualificativo, uma missão específica. E lá Isaías já é a revelação. Porque o verbo é empregado por Isaías no presente do indicativo. Isaías não disse: o menino vai nascer. Já nasceu. Faltava 700 anos, cerca de 700 anos para Jesus nascer. Isaías já nasceu, e um filho já se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E seu nome é pá, dizendo o nome de Jesus. Então, e este verbo agora, se fazer carne, quer dizer, para que nós viéssemos ao mundo, a sua mãe e a minha, o ímen de nossa mãe foi rompido. Rompido de fora para dentro. O de Maria foi rompido de dentro para fora. Por isso que José não entendeu o fenômeno e queria deixá-la secretamente. Quando a mulher engravidou, saiu de ponta de pé e foi embora. Foi quando Deus apareceu lá, através do anjo Gabriel, e disse: não tema receber Maria, porque aquele, pronome pessoal em caso oblíquo, aquele que está no seu ventre não é dele, é do Espírito Santo. Então, isso é uma obra meritória, isso é uma grandeza, isso é uma epopeia, isso é uma magnitude, isso é uma exuberância. Esses qualificativos teológicos da cristologia. É muito belo. Como é que você aprecia isso também, Mateus? Eu, perto do senhor, falo muito pouco. Eu queria iniciar fazendo 2 pedidos a esse pessoal que está com a gente aí. Em primeiro lugar, clique nessa setinha embaixo aí do lado da opção de comentar e convide o máximo possível de pessoas que você puder. Nós vamos aprender Parece muito. Um aviãozinho. Parece um aviãozinho. Tem gente que chama da seta do bem. Então, se você puder, convide pelo menos 10, 15, 20 pessoas, clique aí e as primeiras pessoas que aparecerem, traga para cá, envie para essas pessoas, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje, nos próximos minutos, sobre a vida de Jesus. Será um tempo muito rico, muito edificante. E as pessoas falam que se você clicar também nesse coração que tem ao lado, e quanto mais você clica aí, mais o Instagram entende que a live está sendo útil para quem está assistindo, e mais aviso para as outras pessoas que seguem, tanto a mim como ao reverendo Napoleão, chegam para eles lá que nós estamos online. Então é um pedido para vocês que estão com a gente, nós estamos com mais de 200 pessoas online, que você clique aí e envie para pelo menos 10, 15 pessoas. Se você sabe que o conteúdo dessa live vai edificar você, eu tenho certeza que pode edificar mais alguém também. Então envie para o seu pastor, para um amigo, para alguém que você está talvez evangelizando. Presenteie alguém nessa noite de sábado com a oportunidade de participar com a gente dessa live. E interage também pelo coração aí para que possa ser impulsionada essa live para mais pessoas poderem assistir. Reverendo, falar sobre Cristo, se deixar, nós vamos aí a noite inteira. E pensar que João escreveu que se fosse ser registrado tudo que ele falou e tudo que ele fez, os livros nem os mundos todos não dariam para comportar. É claro que nós estamos dentro do contexto do primeiro século, que a capacidade literária certamente era muito mais reduzida do que a de hoje. Mas, por exemplo, claro, naquela época havia a Biblioteca de Antioquia, existia a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Éfeso. Creio que o senhor já esteve em Éfeso. Já esteve em Éfeso? Sim. Nós temos até hoje lá
as relíquias da biblioteca de Éfeso, pelo menos 300 mil exemplares de literaturas existiam ali. Então, ainda que era mais limitado, mas havia uma quantidade absurda de livros na época. E João está dizendo que se todos os livros do mundo fossem usados para registrar o que Jesus ensinou, o que ele fez, quem ele foi, não seria o suficiente. Então, certamente, tentar esgotar o tema Jesus nessas próximas horas é praticamente impossível. Mas nós queremos doar o máximo possível desse tempo para contribuir com essas pessoas, conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre a riqueza da vida de Jesus, do poder de Jesus e das preciosas lições que nós podemos aprender a partir dele, da sua existência, da sua obra, da sua vida, dos seus ensinamentos. Apenas a um título de uma rápida biografia, eu fiz aqui algumas anotações que eu penso que vai ser muito válido para esse pessoal que está com a gente aí. O ano que Jesus nasce, que é chamado do ano Domini, né, é um ponto que é interessante, porque, na verdade, aquilo que nós temos como o ano zero desse marco histórico aí sobre a vida de Jesus, cronologicamente falando, não se configura muito como o ano que Jesus nasceu. No século VI, um erudito chamado Dionísio Exígios, ele fez a contagem dos anos. Então, ele precisou o ano do nascimento de Cristo como o ano zero do calendário romano. Na verdade, Herodes o Grande, que foi o Herodes que soube que Jesus havia nascido, quando os magos passaram e disse, nasceu o rei dos judeus, Herodes o Grande, ele nasce no ano 4 a.C. Melhor dizendo, ele morre no ano 4 a.C. E ele soube do nascimento de Jesus. Então, os biógrafos precisam ali que aproximadamente entre 6 a 4 a.C., que seria o mais provável para o ano em que Jesus nasceu. Isso dentro de um contexto cronológico sobre a vida de Cristo. Poucas informações são dadas ali até o início do ministério de Jesus. Na verdade, nós temos praticamente 3. Primeiro, o nascimento de Cristo. Segundo, o fato de que com poucos dias ele é levado ao templo para ser apresentado, aquela ocasião em que Simeão e Ana apresentam o Senhor e dizem que já poderiam até morrer porque a consolação de Israel, o Messias prometido, já era conhecido. Com 12 anos, Jesus é levado ao templo, mais uma vez a Jerusalém, para ser aquele que iria recitar a lei, cumprindo assim um costume, uma cultura judaica. E dos 12 aos 30 anos de idade, esses 18 anos, a Bíblia omite os acontecimentos e as informações da vida de Jesus. E então a Bíblia volta a falar sobre Jesus quando ele tem 30 anos, que ele está indo se encontrar com João Batista para por ele ser batizado e então iniciar o ministério humano, o ministério físico de Cristo naqueles 3 anos e meio. E então nós temos aí 3 anos onde vai acontecer tanta coisa. Batismo de Jesus, tentação, primeiro, segundo e terceiro ano do ministério de Cristo. E no decorrer da live aí eu vou pontuando juntamente com o senhor sobre o que aconteceu no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ministério de Cristo. E nós temos, então, todos esses 3 anos que vão concluir no fim de semana inesquecível do Calvário. Onde naquele fim de semana nós vamos ter a última ceia, o Getsemane, Jesus sendo preso, ele sendo levado para Herodes, o Herodes que estava ali naquele período em que eles estavam ali em Jerusalém, porque na verdade Jesus sendo judeu, mas vivendo na Galileia, ele, por estar ligado à Galileia, Pilatos, a Bíblia diz que vai enviar Jesus para que fosse então levado a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém naquele período, depois levado para Caifás, para Anás, volta para Caifás, é julgado, passa pelo Sinédrio, é açoitado e então vai para o Gólgota. E naquilo que a Bíblia vai chamar da 9ª hora, ou aproximadamente, melhor dizendo, aquilo que a Bíblia vai trabalhar dentro da cronologia do dia judaico, no que para nós é aproximadamente 9 da manhã, quando Jesus foi crucificado. E a Bíblia, então, vai deixar bem claro que 6 horas ele vai ficar ali crucificado, até então que ele entrega o seu espírito, conclui essa primeira etapa humana, desde o nascimento até a crucificação. Terceiro dia ressuscita, fica mais um período de 40 dias, é visto por aproximadamente 500 pessoas, orienta os discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder.
E então acontece a ascensão de Cristo, que vai anteceder em 10 dias o Pentecostes, onde o Espírito Santo vai descer e a igreja vai ser iniciada, digamos que, de uma forma mais estrutural, iniciando assim o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, para talvez o pessoal que está com a gente aí, uma visão rápida da cronologia do ministério e da vida de Jesus seria esse. Nascimento, com 7 dias de apresentação, com 12 anos ele vai ao templo para recitar a lei, naquela ocasião em que na volta para Nazaré, a Bíblia diz que Maria percebe já no caminho de volta que Jesus havia sido deixado no templo, haviam esquecido Jesus lá, e curiosamente quando eles voltam para tomar o Senhor e para levá-lo consigo, eles falam assim: por que vocês se preocuparam? Vocês não sabiam que eu estava aqui cuidando das coisas do meu pai? E então nós temos, na verdade, todo esse início da biografia de Jesus, até que com 30 anos, como eu já falei, nós temos o início do ministério que vai concluir-se no Calvário. Essa é uma visão cronológica, uma visão panorâmica sobre a vida e sobre o ministério de Jesus. Como que nós podemos iniciar os pormenores dessa vida, as lições, as riquezas, para que possa ser cada vez mais didática e gostosa de se ouvir essa live, esse entendimento sobre a vida de Cristo? Por onde nós podemos começar o nosso bate-papo? Vamos começar pela sua natureza, pela sua humanidade, né? Ok. Pela sua humanidade. No estado humanitário, Jesus desce 7 degraus na escala sumária. Uhum. E no seu estado humanitário, ele foi dotado de 3 sentimentos. Esses 3 sentimentos conviveu com ele os 3 anos, que era o sentimento de humildade, sentimento de submissão e sentimento de obediência irrestrita ao Pai. E também na escala sumária da sua humanidade, ele desce 7 degraus na escala da sua paixão, né? Como está escrito em Filipenses 2, né? Aí ele pega os 3 atributos básicos da divindade e deixa esses 3 atributos ao pé da cruz. Quer dizer, quando Jesus estava no seu estado humanitário, ele nem era onisciente, ele nem era onipresente e nem ele era onipotente. Isso não humilha Jesus em nada. Em nada. Esse é o estado humanitário. Aí você me pergunta, e por que ele conhecia o que estava no coração das pessoas? Quando a pessoa mentia, ele falava. Não precisa ser onisciente para entender essas coisas. Lembramos que os 7 espíritos de Deus estavam sobre ele. Uhum. E um dos espíritos era discernimento. Quando você recebe de Deus o dom de discernir espírito, quando o cabra começa a mentir, você já sabe. Ele está mentindo e você não é onisciente. Mas o dom de discernir espírito aponta o erro da pessoa. Então Jesus abdica esses 3 atributos e toma fora, sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, doulos ou escravo, fazendo semelhante aos homens. Homem não tem onisciência, homem não tem onipresença, nem homem tem onipotência. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Só para o pessoal situar, esse texto está em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Versículo 7. 6 até o versículo 8. 6 a 8. Então, esse é o estado humanitário, a humanidade de Jesus devidamente comprovada. Uhum. Ele não era um fantasma, ele existiu. Agora, e se o cordeiro macularizasse? Essa é uma. O cordeiro era sem mancha. E se ele tivesse qualquer mácula? Como ficaria a condição da humanidade? São interrogações que às vezes as pessoas interrogam-se a si mesmo. Claro que ele não podia jamais tropeçar, por causa de seus desígnios e propósitos proféticos já estavam conceituados nas Escrituras.
lá na tipologia do qual ele é o antitipo da tipologia do tabernáculo. Então, ele não podia jamais ser imperfeito, incoerente, né? Então, Jesus se portou varonilmente, se portou como um homem de dores, experimentado nos trabalhos, mas de um comportamento a toda prova, sua maneira ética. E também, quando precisava repreender, repreendia também. Jesus, ele corrigia as pessoas de 3 maneiras: com a palavra breve, com o olhar e com o silêncio. Esses são os 3 elementos com os quais Jesus respostava as pessoas. Às vezes com o silêncio, às vezes com um olhar que penetrava lá no âmago da alma da pessoa, aquele olhar dele para Pedro. 3 vezes o olhar caiu, Pedro ele se desmanchou. Ou senão com um silêncio. Silêncio. Jesus era um homem de poucas palavras, não era paroleiro. Não perdia tempo com imbecilidades, com coisas sem fundamentos, chocarrice, essas coisas. Não. Ele tinha um propósito fundamentado nos desígnios e nos anais das profecias, que era vir cumprir irrestritamente o plano de Deus. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então já estava prefigurado nas alegorias, nos tipos, nos símbolos e no conceito geral das Escrituras. Agora você veja só. Gênesis 3:15 diz: pois da semente da mulher nascerá um que esmagaria a cabeça. Olha, isso aqui é um paradoxo, né? Porque primeiro mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. A mulher é receptora. O homem é que tem a semente, não a mulher, é o macho que tem a semente. Como se explica isso? Como é que você explica isso, pastor Mateus? Seria talvez a questão do ovário e uma identificação de que não seria por semente humana, mas humanamente falando apenas pela filiação materna e não pela paterna? Poderia ser essa? É que você e eu, nós temos cromossomos masculinos e femininos. Porque não há gestação sem a mãe, sem a mulher, sem receptora. Então, tanto a mãe como o pai têm uma participação efetiva no nascimento do filho. Geralmente você vai ao berçário, quando nasce a criança, diz: olha, essa testinha aqui é do pai, mas esse narizinho aqui é da mãe. E quando não parece nem com o pai, nem com a mãe, nem com o avô e nem com a avó, como é que nós chamamos isso? Nós não podemos chamar de filhos de adultério, mas nós podemos chamar de filhos adulterinos. O que são filhos adulterinos? Ora, os filhos são gerados pelos fatores psíquicos e nervosos do pai e da mãe. É como uma câmera que vai filmando uma imagem na hora da copulação do casal. É a mulher pensando no seu marido e o marido pensando na sua mulher, a junção da copulação. A fêmea pensando no macho, o macho pensando na fêmea. E aí que está a base fundamental do matrimônio. Porque há pessoas que casaram com A, mas amam B. E na genética psíquica, os filhos vão parecer aquele ou aquela imagem de quem você ou de quem a pessoa está pensando. Está fazendo a imagem. Então isso será julgado, isso diante de Deus. Filhos adulterinos. A pessoa que só sente prazer na vida íntima quando pensa em B e não em A. Casou com A, mas amam B. Como é que vai ser? Existem muitas pessoas vivendo essa incógnita na sua vida. Quando eu era presidente de igreja, eu dei um estudo com essa base. Confesso ao senhor que veio muita gente com esse problema.
Estava lá dentro, gravitado nos anais da alma, sem falar para ninguém, mas conviviam com isso. Isso é extremamente sério. Isso é sensibilidade espiritual. Isso é coisas atinentes a uma vivência concebida pela lei da consciência, que é o tribunal secreto da alma, que só tem duas notas, ou é 10 ou é 0. Ninguém pode relutar contra a consciência. Ela não tem jeitinho brasileiro. Quando o homem peca, é cartão vermelho para ele. E pecado não se guarda, porque pecado é lixo. Pecado se confessa e deixa. E se confessa a autoridade a qual você está subordinado. Não é só a Deus, não. É o sacerdote. Por isso que ser pastor significa duas coisas. Será que o povo quer saber? Vamos lá? Aninador de crianças e guardador de segredos. Era o único serviço feito pelo sacerdote, aliás, pelo sumo sacerdote, era degolar o boi, tirar a tripa, o redeio e o fígado e fazer expiação com sangue, lá no Velho Testamento, que é um serviço cruento e mal cheiroso. Isso é um serviço de pastor. Pastor não quer dizer pregador. Pastor quer dizer ouvidor, apacentador, lapidador de diamantes. Então isso é muito sério. Porque a confissão auricular, ela é uma arma. Ela pode ser defensiva como pode ser mortal. Depende de quem você está contando. Então o cargo de pastor não é para moleque, é para homem que tem peso. Tem isso aqui roxo, ó, isso aqui, ó, tem um nó aqui. É homem. Moleque não pode ser um pastor. Um homem de bucho furado, que você conta, todo mundo sabe no outro dia, ele não merece o ministério. Pastor tem que ser um túmulo, guardador de segredo, leva para a eternidade. Ninguém sabe, nem sua esposa. Sua esposa é mulher do pastor, mas não é pastora da igreja. Pastor é o homem. Então isso é coisa muito séria dentro do consenso da teologia pastoral. Então, é de se observar essas coisas. Então, a humanidade de Jesus, ela traz para nós diagnósticos imprescindíveis para a nossa vivência diária, por isso, porque ele é o nosso paradigma, é o nosso referencial maior. Todos os homens da Bíblia tiveram o calcanhar de Aquiles, todos eles. Iam bem. Paulo, por exemplo. Paulo escreve a Catedral das Doutrinas Cristãs, que é Romanos. Você pode dividir Romanos em 5 departamentos. Pecado e sua condenação, salvação e sua justificação, salvação e sua santificação, dispensação da soberania de Deus a judeus e trabalhos em sua glorificação. Então Paulo vai bem, ele disserta os gentios e judeus condenados, que é Romanos 1, 2, 3. No capítulo 4 e 5 ele traça salvação e sua justificação. No capítulo 6 e 7 e 8, ele trata de salvação e sua santificação. No capítulo 9, 10 e 11, ele traz sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. E do capítulo 12 ao 16, ele trata de trabalhos e sua glorificação, a igreja no tribunal de Cristo. Agora, quando ele chega no capítulo 7, você pode notar que ele puxa o freio de mão. Ele ia bem, ele estava justificado, ele estava no processo de santificação, ele ia ótimo, ele ia de 140 para 160, sem capotar. Mas quando ele chega numa hora que ele dá um grito e diz, miserável homem que sou, pisou no freio. Aquilo que eu não quero fazer, faço. Quando quero fazer o bem, não faço, porque o pecado já está em mim, não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que eu não quero, faço. Por que faço? Ele mesmo responde, pelo Espírito, porque o corpo do pecado habita em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Agora, Jesus é diferente. Jesus não teve uma mancha. Até os antagônicos, inimigos, pseudos inimigos e inimigos gratuitos, olhava para ele e dizia, homem nenhum falou como este homem.
Nunca foi pego numa contradição. Impecável. Por isso que eu amo Jesus. Referencial, paradigma, exemplo. Por isso que a gente suporta todas as reveses da vida, pastor, porque nós sabemos em quem temos crido. E essas coisas daqui não tem nada a ver com a salvação. Câncer, cegueira, tuberculose, paralisia, cadeira de roda, tem nada a ver com salvação, não. Salvação é o cristal de Deus, é o plano de Deus, a execução da sua soberania em favor dos miseráveis pecadores. Tirando o maior tesouro do seu coração, o seu próprio filho. Alguém ousa dar a sua vida pelos amigos, mas ele deu por amigos e inimigos. Ele é a última estação do amor, o amor encarnado, a perfeição do amor, o amor sem retoque. Ele diz, eu sou manso e humilde, mas de coração. Não faço força para você, não. Eu sou isso aqui mesmo. É um exemplo, é um referencial. Por isso que há 52 anos eu tenho passado os pieirotes da vida, mas tenho tido força de bater no peito e dizer, eu sei quem tenho crido. Porque derrotas e vitórias nos habitam. Enquanto eu estiver nesse corpo, disse Paulo, não habita bem algum, eu espero a redenção deste corpo. Este corpo tem os seus momentos. Pessoas que você não espera, daqui a pouco está lá no chão. Porque só cai quem está em pé. Quem está deitado não cai. Mas Jesus se apresenta na sua natureza humana, no seu estado humanitário, como o maior paradigma, como o maior exemplo de tudo. Todos os seus traços, perfil. Nunca houve uma incoerência, não saiu palavras com senso de desvio, de conduta, de comportamento. Lisura nos seus lábios, no seu olhar, brilho nos seus olhos, discrição apologética de vida pia, imaculada, abdicando o palácio de cristal, abdicando a excelsitude, tornando-se inferior aos anjos. Que é isso? Aí não dá, não. Aí me mata. Por causa da paixão da sua morte. O que é que você acha? Fala alguma coisa também. Eu vou falar. Eu sei que você está ficando vermelho aí da unção. Eu vou falar o quê? Eu quero ouvir o senhor. Pode continuar. Então você veja. Então, aquelas pessoas como nós, que aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, porque Jesus não é um patrimônio de denominação, não. Jesus é o patrimônio do mundo. Ele veio para o mundo. Ele é Salvador do mundo. Entendeu? Então, esse Senhor soberano, esse verbo que se fez carne, que é patrimônio do mundo, ele tornou-se para todos nós uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Que este mundo é tenebroso demais. Mas quando você... E o pecado de perto nos rodeia. Você não consegue se livrar do pecado do olhar quando você sai na rua. Mas você trancou sua porta do seu quarto, você não vê mais o pecado. Mas a mente acompanha. Para onde você for. Então, você adquirir a mente de Cristo, você tem que constituir Jesus com 2 qualificativos. Senão, não vai. Jesus precisa ser Salvador e Senhor. Vamos ver as cartas introdutórias, 3 epístolas de Paulo. Na sua introdução, no seu cabeçalho introdutório. Como é que ele começa? Ele começa com a sua identidade pessoal. Paulo, vírgula. Servo de Jesus Cristo, ponto e vírgula. Chamado para apóstolo. Quem é você? Eu sou Paulo. Essa é a minha identidade pessoal. Deus me conhece por nome. Mas o que é que você é? Servo de Jesus Cristo.
doulos, escravo, que não faz vontade, não tem vontade própria, que entregou as rédeas da sua vida a Cristo, que passou pelo processo do novo nascimento, que houve arrependimento. Porque só há justificação quando há arrependimento. As verdades, elas são inteiradas e complementadas no tempo e no espaço. Então, o primeiro passo para eu ganhar a salvação é me arrepender. Esse é o primeiro passo. É a porta que se abre para os apanágios da soteriologia nos acompanhar. Que vem justificação, santificação. Santidade não. Porque santidade é só no céu. Aqui não tem santidade para ninguém, não. Aqui é santificação, que é um processo que você luta com esse... É uma busca constante, matando o leão todo dia. Agora, santidade é um estado de glória, inalterável, imutável, incandescente, brioso, pungente, magnífico, indescritível, real, pleno, soberano e absoluto. Ou seja, mas aqui não. Santidade é o caminho, santidade é o destino, santificação é o caminho, né? Perfeitamente. Santidade é o ponto focal, santidade é o porto. E a santificação é o caminho que leva-nos a abordarmos a nossa nau espiritual nesse ancoradouro chamado céus. E outra coisa, Jesus veio para garantir ao homem morada no céu. Olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, isso aqui me encanta. Por quê? Vem cá, fala a verdade, irmão. Um cara que era como eu e você, gentio, merece nada. Jambuzeiro bravo, dá fruto nada, só tem espinho. Então Deus pega a menina dos seus olhos, Israel, encosta. E pega os jambuzeiros todo e enxerta na oliveira. Não é que deu fruto? Natureza poderosa da oliveira. Fazer jambuzeiro da fruta. A natureza poderosa da oliveira. Cristo Jesus, oliveira verdadeira. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Quer dizer, o título não precede o nome, é o nome que precede o título. Não adianta ter título e não ter nome. Eu 52 anos eu sou pastor, 52 anos. Eu sou o 517 da CGADB. Eu sou o quarto pastor mais antigo do Brasil. Eu era o quinto, mas morreu o quarto, que é o pastor Sebastião, e eu fiquei no quarto. Quem são os três primeiros? Vivos? Firmino da Anunciação Gouveia, é o número 9. Pará? Está com quase 100 anos, quase. Depois vem pastor Antônio Fernando das Chagas, aqui de João Pessoa. Depois vem pastor Zé Wellington e eu. São 116 mil pastores. Eu sou o 517. Então, não adianta ter título e não ter nome. Eu vejo menino aí, não lavou nem as fraldas, rapaz. Como já é apóstolo, já é bispo, já passou na minha frente, ó. Já me deu de capote. Mas quem influencia o título é o nome. Olha lá. Provérbio de Salomão, vírgula. Filho de Davi. Salomão só foi Salomão porque atrás dele tinha um rei chamado Davi. O homem que Deus meu deu testemunho. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. E aí tem uma grandeza, porque Mateus capítulo 2, verso 2, os magos dizem, é nascido aquele que é rei dos judeus. Salomão, por exemplo, filho de Davi, só tem acesso ao trono por causa do pai. Jesus é o único que já nasce rei. Que homem é esse? Você vê, Jesus teve 3 unções, né? Samuel foi profeta? Foi. Samuel foi sacerdote? Foi, mas não foi rei. Davi foi profeta? Foi. Foi rei? Foi. Mas ele enganou de ser sacerdote. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Mas quando ele erigiu o templo, ele foi ministrar com vestes sacerdotais. Mas na vocação básica e fundamentada das Escrituras, Deus não chamou Davi para ser sacerdote. Chamou para ser profeta e rei. Agora, Jesus tem 3 unções: profeta, sacerdote e rei.
Porque Davi se tornou rei de Judá. Só de Judá. E os outros não queriam. Os outros estavam apoiando ainda a reminiscência de Saul. Foi depois que entraram num consenso lá, viu a bênção de Deus na vida de Saul, aí reunido as 12 tribos para apoiar. E Davi tornou-se rei de todo Israel. Então, deixou um legado de altos e baixos para nós vermos que o homem é assim mesmo. Que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Reverendo, não existe déficit. Ana, eu estava lendo agora à tarde um pouco sobre Jesus, esboçando algumas ideias, e teve uma definição sobre essa questão de rei, sacerdote e profeta que eu achei muito interessante. O pessoal que está com a gente aí, uma coisa boa também para ser notada. O ministério de Cristo como profeta, o ministério de Cristo como sacerdote e o ministério de Cristo como rei. O ministério de Cristo como profeta é o ministério terreno, por causa da função profética, tanto de ser transmissor da palavra de Deus, como também pela questão de ser responsável por essa questão de ser porta-voz de uma palavra. O que Cristo diz, eis que um novo mandamento eu vos dou. Essa questão do ministério terreno como ministério profético. Aí, da ascensão de Cristo até a segunda vinda, ministério sacerdotal. Eu achei isso muito curioso, porque a principal função do sacerdote era a questão da intercessão. E aí, Cristo, à destra do Pai, intercedendo por nós. E aí, após a vinda de Cristo, aquele período que escatologicamente nós chamamos como milênio, reino milenar, Cristo, que havia já cumprido o papel profético, o papel sacerdotal como rei, o reinado. Eu achei isso muito interessante dentro de uma questão cronológica. O ministério terreno como ministério profético, o tempo atual como ministério sacerdotal e o tempo vindouro, o tempo do milênio, o tempo do reino milenar, o tempo de Cristo como rei. O que o senhor pensa sobre isso? É porque no milênio a mensagem vai ser essa daí. Não é quem quer aceitar Jesus como Salvador, é quem quer aceitar Jesus como rei. Ele será rei de justiça, rei de Israel e rei de toda a terra, porque a lei sairá de Sião. Haverá tanta glória em Jerusalém que a Bíblia diz que 7 mulheres segurarão na orla do vestido de um judeu. E diz, leva a Jerusalém e tira o nosso opróbrio. Porque a Jerusalém celeste clareia a terrestre. E a Bíblia, uma é a glória da celeste e outra é a glória da terrestre. E as nações andarão na sua luz. E no milênio, ninguém vai ao Washington para ter decisões. Ninguém vai a Tóquio. Ninguém vai a Madrid. Não. Ninguém vai Todos vão a Jerusalém. Lá é Jerusalém, é o centro gravitacional. Ele será rei de toda a terra, no seu sentido absoluto, com longevidade de vida. Haverá tanta vida no milênio que a Bíblia diz que o homem terá uma idade das árvores. O camarada com 80 anos é um adolescente. Os animais terão leite em abundância. Vão passar a malícia fácil. Opa! A malícia sai da intuição dos animais e as praças se encherão de crianças. Haverá vida, reprodução. Você não deve materializar demais o milênio, nem espiritualizar demais para não se tornar uma miragem. Então você tem que ter esse equilíbrio entre a teocracia, que é o governo teocrático e soberano. Teos, Deus, cracia, Deus governando o povo. Então, o rei não será Nabucodonosor, não será Hirohito do Japão, não será os czares da Rússia, será Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele reinará de má a má, e o seu reinado não terá fim. E aí será pregado o último evangelho, que é o evangelho do reino. Que nós não pregamos o evangelho do reino. Pregamos o evangelho da graça. E esse evangelho da graça é pregado a todas as gentes, é diferente. E o evangelho do reino é pregado a todo mundo. Aí virá o fim. Porque no comando dessa obra, Jesus só estará com a igreja até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos não é fim. É um tempo probatório da graça de Deus oferecida aos homens. Aí depois da consumação dos séculos, virá o fim. 1 Coríntios 15, 24.
Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado o império, a potestade e força, porque convém que reine até que punha todos os seus inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este menino que veio ali, como Isaías diz, sem parecer nem formosura, como raiz. Quando fala de raiz, eu só me lembro, sabe de quê? Da madeira de acácia. A madeira de acácia tinha valor do ébano, que é uma madeira muito forte. Então, a característica maior da acácia eram as suas raízes. Por isso que Isaías mostra Jesus com madeira de acácia. Muito interessante isso. A raiz de uma terra seca. Era lá que a acácia era fixada. Porque ali fala a identificação tipológica da natureza humana de Cristo. Você vê isso no tabernáculo. Por exemplo, aquela coluna da lateral direita era Cristo que os judeus não viam. Os infelizes não conseguiram enxergar Cristo ali. Não conseguiram enxergar. E nós estamos enxergando. Olha, natureza humana está na madeira. Um capitel de prata. Aqui está o resgate. Preço da nossa redenção. Uma corda torcida de pele de cabra. Corda torcida? Sofrimento de Jesus na via dolorosa. Ele foi moído, foi torcido. Onde era que ela era amarrada? Uma vega de bronze. Bronze, toda vez que vê bronze na Bíblia, é juízo, sancionamento de juízo de Pilatos contra Cristo. E aquela verga, ela era enterrada 50% para dentro, 50% para fora. É a morte e a ressurreição de Cristo numa verga que os judeus não viram. Mas nós estamos vendo por uma revelação, né, tipológica. O Espírito Santo leva-nos a reconhecermos essa grata tipologia do qual Jesus tornou-se um antitipo. Aqui eu coloquei aqui. O novo está escondido no antigo. O antigo é explicado pelo novo. O novo está escondido no antigo. O antigo é revelado no novo. O novo está explicado no antigo. E o antigo é esclarecido pelo novo. No antigo nós temos o tipo. No novo nós temos o antitipo. No antigo nós temos a sombra. No antitipo nós temos a substância. No antigo nós temos o terreno. No novo nós temos o celestial. No antigo nós temos o natural. No novo nós temos o espiritual. No antigo nós temos o temporal. No novo nós temos o eterno. No antigo nós temos a promessa. No novo nós temos o recebimento da promessa. No antigo nós temos a profecia. No novo nós temos o cumprimento. No antigo nós temos a predição. No novo nós temos a realização. Isso é fantástico. Então a sombra do velho veio para o novo. Por isso que Jesus citou, não ardia em teu coração, falando para aqueles camaradas de Emaús, rapaz. E começando a falar de Moisés, e trouxe para os salmos, e veio para os profetas, porque Jesus dividiu a Bíblia do Velho Testamento em 3 dimensões. Hein? Lei, salmos e profetas. Lei, salmos e profetas. Ele tinha familiaridade, não só ele, o próprio Pedro. Diz que Pedro era indouto. Como é que ele era indouto e disserta apologeticamente uma profecia de Gênesis capítulo 7 e de Gênesis capítulo 19? Eles tinham familiaridade, sim, com o Velho Testamento, porque o Espírito Santo estava ali com eles, como está conosco hoje. Reverendo. Amém? Amém. Nós estamos chegando no final da primeira parte da live. O meu Instagram corta com 1 hora. Nós temos algo em torno de 30 segundos. O senhor quer voltar para a gente continuar a falar um pouco mais? Vamos voltar. Vamos. Ó, então você que está com a gente aí, a live vai cair agora e nós já vamos retornar. Então, retorna já com a gente para a gente dar sequência a esse raciocínio. Se está sendo bênção para você essa primeira parte, eu tenho certeza que vai ser a segunda também. Já vamos reconectar agora.